Olá, o assunto desta videoaula é Funções orgânicas, hidrocarbonetos, parte 4. Alcinos ou alquinos são hidrocarbonetos que possuem ligações triplas entre carbonos. Temos aqui como exemplo o etino, que tem como fórmula molecular C2H2. É uma molécula com dois átomos de carbono, fazendo entre si uma ligação tripla. O etino, também chamado de acetileno, é o combustível dos maçaricos oxiacetilênicos, também usados como soldas e cortes de metais. O etino ou acetileno é um gás que, quando queimado, produz uma chama com a temperatura muito elevada. Portanto, a queima desse gás é utilizada nesses maçaricos para poder fazer cortes de metais, que necessita de uma temperatura muito elevada. Por isso ele é utilizado com esta finalidade, para o corte de metais e também a solda, pois a sua chama tem uma temperatura muito elevada. E por que a substância que tem dois carbonos e dois hidrogênios e que possui esta fórmula de linhas recebeu o nome de etino? Por quê? Vamos falar um pouco então sobre a nomenclatura desta substância. A nomenclatura do C2H2, que já dissemos tem essa fórmula de linhas, e esta fórmula estrutural condensada vai receber o nome de acordo com esta mesma regra geral, que tem essas quatro partes, e ela recebe qual prefixo? Et, porque tem dois carbonos. É uma molécula que não tem ramificações, então isso aqui fica em branco. O nome começa então com et, que é o prefixo de dois carbonos. Depois segue com o intermediário, que agora será in, porque tem ligação tripla entre carbonos. Não será an nem en, será in. Então, o intermediário dele será in. E agora vamos para a terminação. Ele também é um hidrocarboneto, só tem carbonos e hidrogênios, portanto, a terminação dele também será O, como todos os demais. Então, a terminação O, juntando estas três partes, eu tenho o seguinte nome: etino. Então, este é o nome seguindo as regras de nomenclatura pela IUPAC, mas ele também recebe o nome comum de acetileno. Tá legal? Então, esta é a terceira classe, aliás, subclasse, né, ou subgrupos dentro dos hidrocarbonetos. A primeira foi os alcanos, a segunda os alcenos e a terceira os alcinos. Agora vamos passar para a última subclasse de hidrocarbonetos. Esta última são os arenos, tá certo? Quem são os arenos? Arenos ou hidrocarbonetos aromáticos são aqueles que apresentam um ou mais anéis benzênicos em sua molécula. Então, se houver algum hidrocarboneto que tiver em sua estrutura um anel benzênico, ele será classificado como hidrocarboneto aromático ou como areno, tá certo? Mas só pode ter carbono e hidrogênio. Então, se tiver uma molécula com um anel benzênico que tenha oxigênio, nitrogênio e outro elemento diferente, ele não será um hidrocarboneto. Então, ele não será areno. Tá legal? Então, esses aqui são três exemplos. Tá? O naftaleno é o principal constituinte da naftalina,
A naftalina são aquelas bolinhas que às vezes são colocadas nos guarda-roupas para impedir que as traças ou outros bichinhos cheguem na roupa para poder comer a roupa, né, para gerar aquelas bolinhas na roupa. Então, muitas vezes, coloca-se naftalina ali no guarda-roupa com essa finalidade, para o cheiro que a naftalina provoca, né, o cheiro que ela exala, possa repelir as traças e outros bichinhos que venham corroer a roupa. Então, esse é um exemplo de hidrocarboneto aromático. Um outro exemplo de areno é o benzopireno. O benzopireno é um exemplo de hidrocarboneto aromático policíclico. O que é hidrocarboneto aromático policíclico? É um hidrocarboneto que tem vários ciclos de benzeno unidos uns aos outros. Tá vendo? Essas substâncias, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, são substâncias carcinogênicas que provocam câncer e são provenientes de combustão incompleta de combustíveis fósseis. Então, ou seja, quando você tem uma combustão incompleta, por exemplo, da gasolina ou do óleo diesel em automóveis, em caminhões, e você tem, às vezes, ali no escapamento saindo aquela fumaça preta, ali é provável que esteja saindo também esses hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Às vezes, uma chaminé de indústria que não esteja com a combustão completa do combustível fóssil pode estar emitindo essas substâncias. Por isso que é importante o uso de catalisadores nos escapamentos dos combustíveis. E os catalisadores eles são obrigatórios desde o ano de 1997. Existe uma lei que obriga todos os automóveis, caminhões, todos os veículos que utilizam combustíveis fósseis a ter um catalisador. O catalisador, que é colocado ali no escapamento, ele regula, né, a emissão desses poluentes atmosféricos. E aí ele reduz bastante a emissão desses poluentes. Porque a combustão de qualquer substância que tenha carbono, se ela for uma combustão completa, os átomos de carbono se transformarão em CO2. Se ela for incompleta, os átomos de carbono podem se transformar em outras coisas. Por exemplo, nisso aqui, no benzopireno. Então, se isso acontecer, principalmente nos veículos que usam óleo diesel, vai estar liberando uma substância perigosa. E quando utiliza esse catalisador, o catalisador pode impedir isso aqui. Por quê? Porque a combustão ela vai ser completa ou incompleta, dependendo principalmente da proporção entre a quantidade de oxigênio e a quantidade de combustível. Então, se estiver saindo no escapamento essa substância aqui, quando chega no catalisador, o catalisador possui ali alguns metais que conseguem transformar essa substância aqui, fazer algumas reações ali no catalisador que transforma essa substância, por exemplo, em CO2 e em outras moléculas menos danosas, menos perigosas para nós. Tá certo? Então, por isso que é importante a utilização do catalisador, e nas indústrias é importante a utilização ali nas chaminés, né, também de catalisadores ou de filtros nas chaminés para impedir a emissão desses gases poluentes. Tá certo? Então, nós vimos aí os 4 tipos de hidrocarbonetos, né, os 4 subgrupos de hidrocarbonetos. São os alcanos, os alcenos, os alcinos e os arenos. A diferença principal está nas insaturações. Alcanos não têm insaturações, todos com ligações simples. Alcenos são os que possuem ligações duplas. Alcinos, os que possuem ligações triplas. E os arenos são os que possuem anel de benzeno. São os hidrocarbonetos aromáticos.
Então, vamos fazer um exercício rápido para poder fixar essa diferença entre os hidrocarbonetos e finalizar esta videoaula. O exercício é: identifique os hidrocarbonetos abaixo como alcano, alceno, alcino ou areno. Então, vamos ver. Letra A. Este hidrocarboneto aqui é qual dos quatro? Bom, se ele tem ligações duplas, ele é um alceno. Ele também pode ser chamado de alcadieno ou dieno apenas. Tá legal? Mas como ele está pedindo entre alcano, alceno, alcino ou areno, eu classifico ele como alceno. Vamos para a letra B. Qual é a classificação deste hidrocarboneto aqui? A classificação dele é areno. Por quê? Porque ele tem um anel benzênico aqui. Então, ele é um areno, ou ele também poderia ser classificado como hidrocarboneto aromático. Vamos para a letra C. A letra C é um alcano. É um hidrocarboneto saturado. Só ligações simples entre os átomos de carbono. E esse último aqui é um hidrocarboneto que tem uma ligação tripla entre carbonos. Então, ele é um alcino. Poderia ser chamado também de alcino cíclico, tá bom? Porque ele tem uma cadeia fechada. Mas aqui não está pedindo nada sobre cadeia, só entre alcano, alceno, alcino ou areno. Então, a classificação dele aqui é como alcino. Tudo bem? Bom, dessa forma nós terminamos esta videoaula e a nossa sequência de 4 videoaulas sobre hidrocarbonetos. Dessa forma eu agradeço a todos pela atenção e terminamos essa videoaula por aqui.